Fala galera, aqui é o Guiviotti e meu sonho era ter um lobo de pet. Poxa vida, hein? Oh, Aqui é o Mr. Everton, sejam bem-vindos ao RebobinaCast. E o que falar dessa lenda? Né? Não temos nem. Tem tantas frases que tenho até medo de falar. cara, eu poderia falar que a gente não faz um podcast sobre o Chuck Norris. O Chuck Norris faz um podcast sobre a gente, mas isso não vai acontecer. Boa, muito boa. Vamos falar desse clássico de 1983, Lone Wolf McQuaid, também conhecido como Lobo Solitário McQuaid, que eu não sei porque mudou para McQuaid, vírgula, Lobo Solitário, depois da vinheta. RebobinaCast. Volte ao play dos clássicos. Meu amigo, vou te falar, você tem razão. Eu fiquei pensando sobre o Chuck Norris e vendo esse filme, me fez lembrar que quando criança eu já tinha assistido esse filme. Esse filme passou demais na TV aberta, cara. Esse filme passou. Esse era filme do SBT. Na sessão das 10, Chuck Norris é McQuaid, o Lobo Solitário. Dave Carradine é Hogan Wilkins, campeão europeu de karatê e comandante da maior organização do crime dos Estados Unidos. McQuaid, um agente especial, mestre em armas sofisticadas. Mãos e corpo com a agilidade de uma águia. Ele tem o domínio do Kung Fu. A filha de McQuaid é sequestrada e seu melhor amigo assassinado por Hogan e sua organização. Agora, McQuaid vai em busca de Hogan e sua organização. McQuaid coloca sua agilidade e força contra a agilidade e força de Hogan Wilkins. McQuaid, o Lobo Solitário. Domingo, logo após o programa Silvio Santos, Sessão das 10. E eu lembro de ver. Eu, sendo bem sincero, assim, eu vi partes desse filme quando eu era criança. E assim, eu lembro de algumas cenas, principalmente as cenas de lutas, de tiroteio. E eu assisti esse filme de adulto pela primeira vez, tem, sei lá, 1 ou 2 anos, que eu achei no streaming que tava na época. E, cara, me surpreendeu, assim, falou, pô, o filme. A gente tem muito filme aí do Chuck, né? Alguns não tão bons, mas esse eu gostei bastante, cara. A lembrança que eu tive quando eu assisti esse filme foi do carro. E claramente eu tinha uma lembrança de algum filme que eu havia assistido lá antigamente, que tinha um carro que quando alguém acelerava, mostrava o turbo entrando, o motor girando. E quando eu vi esse filme agora, pra gravar o episódio, me veio aquela lembrança, assim, tudo de uma vez, assim. E a lembrança que eu tenho desse filme é do carro, que aliás é um carro muito caído. É um Dodge velho, mas anda pra caramba, né? Sim, cara, é quase um tanque de guerra, né? O carro do Chuck nesse filme, tudo caindo aos pedaços, sujo, nojento, asqueroso. Ele também, cara. O Chuck Norris nesse filme, acho que ele não tomou banho na gravação inteira. Não é possível, cara. A primeira cena que mostra ele, eu salvo engano, ele tá todo sujo mesmo. Ele passa o filme inteiro cagado, cara. O filme inteiro sem tomar banho nesse filme, nesse tempo todo, cara. Bizarro. E ele é meio alcoólatra também, né? Mas vamos falar sobre isso depois. Cara, ele é o Chuck Norris. Pensa que, assim, pra pessoa normal ficar bêbada é uma quantidade de álcool. Pro Chuck Norris ficar bêbado, cara, é 5 vezes mais, cara. É o Chuck Norris, porra. É verdade, é verdade. O cara toma um banho de cerveja quando acorda. Não tem o que falar, é verdade. O cara toma cerveja quente quando acorda, cara. É bizarro. Respect. Respect. Mas, cara, falando desse filme, como eu disse já, eu lembro de ver ele partes de criança, mas ele não chamava McQuaid o Lobo Solitário, chamava Lobo Solitário McQuaid, e eu cresci com esse nome, Lobo Solitário McQuaid, na cabeça. Eu não sei o que aconteceu com a dublagem, se depois de um tempo mudaram o nome do filme, ou é só uma memória falsa também que eu tinha, mas pra mim tinha essa diferença no nome do que o original, que é Lone Wolf McQuaid, né? Pode ser uma lembrança falsa, mas se bem que as dublagens antigas, elas às vezes eram literais até
na sequência do nome, né? E eu vou te falar que o aplicativo em que eu assisti, né, depois você vai dizer onde eles podem achar esse filme, mas o aplicativo que eu assisti, curiosamente, tinham 2 dublagens, uma nova e uma velha. Caramba, sério? Sério, tinha a bem antiga, aquelas assim que provavelmente dentro do estúdio era todo mundo junto gravando. Versão brasileira, Herbert Richard. Provavelmente é essa. Uhum. E depois uma outra um pouco melhor, né? Provavelmente refeita. Né? Bom, não sei. Eu vi esse filme no áudio original, né? Então eu não me atentei tanto. Mas esse filme você pode achar no Prime Video hoje em dia. É óbvio, a gente sempre fala que na época da gravação desse podcast, então pode mudar dependendo de quando você estiver ouvindo. Esse filme ele é dirigido pelo Steve Carver, que o Steve Carver fez mais o que, Mr. Everton? Aí que eu não sei o que ele fez, hein? O Cara, que ele fez? Eu te peguei na curva. Não, você me pegou aqui, tô despreparado. Calça na mão, calma aí. Fala aí o que ele fez. Sabe o que mais que ele fez, cara? Porra nenhuma, só filme bosta fora esse. Ah, então é por isso. Então é por isso que não reconheci. Cara, eu olhando o IMDB dele, sendo bem sincero, cara, eu não achei nada que, assim, que desse pra indicar ou que... Cara, ele dirigiu um outro filme do David Carradine aí, o famoso Bill, que é o vilão desse filme, que o filme se chamava Charlie o Trambiqueiro. Ele dirigiu um filme do Al Capone, que também teve 1 milhão de filmes do Al Capone, então... Então, eu tava dando uma olhada nesse do Al Capone, será que não é digno de nota? Cara, 5.7, né? Então é difícil. De todo o IMDB dele, o que tá com a maior nota, fora um curta que ele dirigiu, é o próprio... E um outro filme para televisão, é o próprio McQuaid e o Lobo Solitário. Então, eu não sei se é uma coisa que... Não sei se dá pra indicar mais nada da biografia desse cara. Mas ele dirigiu outro filme do Chuck Norris, que é o Olho por Olho, que eu tô vendo aqui. Nota baixa também, mas... Olho por Olho, eu nem lembrava que esse filme... É filme antigo também, né? Olho por Olho? É de 81. 81. Ah, cara, aqui tá como ajuste de contas pra mim, de acordo com o IMDb. Mas Olho por Olho é uma tradução mais... É verdade. Faz mais sentido, né? Não, mas você tá certo aqui, olhando no detalhe desse filme, tá... No DVD tá o ajuste de contas com Chuck Norris. Tem uma... Nossa, Chuck Norris sem barba ainda é meio agressivo pra mim, eu não sei, fica uma cara meio de tonto. É lógico que é um tonto que pode me bater mesmo com a idade que ele tá hoje. Não, com certeza. Mas, enfim, ele passa a figura, a persona dele, pra mim, é sempre o Chuck Norris de barba. Mesmo porque o Chuck Norris não dorme, né? Ele só espera. Tá ali. Cara, isso vai ser esse programa, né? Vai ser piada do Chuck Norris a cada 5 minutos. Né? Não, se nós não fizermos, os ouvintes vão ter que fazer, viu? Cara, falando do resto do elenco desse filme, nós temos o Chuck Norris fazendo o Lobo Solitário McQuaid, também conhecido como J.J. McQuaid. Aliás, fala o nome dele? Fala o nome dele no filme? Só J.J. McQuaid. Eu não lembro terem falado. Cara, falam assim, McQuaid, né? A maioria das vezes. Mas ninguém fica chamando de JJ, né? J.J. McQuaid. Enfim. E todo mundo sabe que o nome dele é Chuck Norris em todos os filmes, né? É sempre assim, o Chuck Norris no filme e tal. Ninguém chama ele. Ele é o Braddock pra muitos, mas. Cara, é sempre Chuck Norris. Certo, tá certo. O David Carradine é o que a gente conheceu sempre como o Bill, do Kill Bill, ou o Kung Fu, né, da série clássica dos anos 80. Ele faz o Rowley Wilkes, que é o vilão psicopata do filme. E aliás, que a gente pode passar a chamar ele de Bill o tempo todo agora, né? Ah, cara, com certeza, né? Olha esse nome, Rowley Wilkes. Não dá pra ficar chamando o cara disso o filme inteiro, né? Não mesmo. A Bárbara Carreira fazendo a Lola Richardson, vulgo mocinha do rolê. Essa atriz, ela já foi uma Bond Girl, né? Tava dando uma olhada aqui. Parece que ela já fez um filme do 007 aí. Nesse mesmo ano. Como vocês sabem, a gente pesquisa muito, né? Mas, cara, veja bem, é um filme do 007, porém, pero no mucho, né?
porque é o 007 Nunca Mais Outra Vez, que é o filme não autorizado, que não faz parte do cânone, que é a volta do Sean Connery, tiozinho, fazendo James Bond, né? Então, não sei se entra muito como James Bond. Mas é o Sean Connery, né, cara? Cara, se fosse nossos amigos do Quintessential Bond, eles iam falar que não é um filme do James Bond de verdade, eu acho. Tá certo. E temos o Leon Isaac Kennedy fazendo Jackson, vulgo amigo mais velho, figura de pai que nós temos no filme, que a hora que aparecer esse cara, automaticamente você fica, ok, esse cara vai morrer logo. Pois é, mas ele não é aquele policial do FBI que ajuda durante o filme? Não é esse personagem? Isso que dá. A gente vê o filme e a gente vai gravar um mês depois, a gente acaba comentando isso daí. Realmente, você tem razão. Esse é o Jackson, que é o cara que ajuda ele. O Dakota é o que eu falei que... Isso, o Dakota, que é o próximo que eu ia chamar, que é o L.Q. Jones, interpretado pelo L.Q. Jones, é o Dakota, que é a figura paterna que com certeza vai morrer. E o Jackson ajuda ele, né? Aliás, esse personagem, eu tenho a impressão que ele já fez esse papel em outros filmes, viu? Cara, esse cara era sempre o policial genérico amigo do principal, né? Ele fez bastante esse papel. Nós temos o Kyle, interpretado pelo Robert Beltran, que é o parceiro latino do Chuck Norris. E a Dana Kimmel fazendo a filha dele, a Sally. Fala aí, cara, desculpa. Não, eu não lembro desse personagem, desse ator ter feito, o Robert, ter feito alguma coisa a mais aí depois, viu? Não lembro dele, viu? Cara, eu acho que eu nunca vi ele em mais nada na minha vida também. Vai saber. Mas, cara, esse filme tá no IMDb como nota 6.3. Uma nota na média aí dos filmes de ação dos anos 80, principalmente os que a gente cobre aqui. Mas, se tratando de Chuck Norris, ele deveria estar um pouquinho acima aí, viu? Cara, o Chuck Norris põe a nota que ele quer. Se essa nota tá como 6.3 no IMDb, é porque o Chuck Norris quis. Tá certo. Ele... Afinal de contas, uma vez Chuck Norris desceu a rua... Não vou falar isso. É melhor não. Melhor não. Porque tô vendo aqui. Não, essa aqui era pesada demais. A próxima eu falo outra coisa. Cara, você abriu numa outra aba aí só as piadas do Chuck Norris? Só abri outra aba aqui só pras piadas do Chuck legal. Norris. Muito bom. Não, eu vou falar só pra você essa aqui, depois eu corto. Cara. Não, essa daí você corta. Tá? E no Rotten Tomatoes, esse filme tá com 57% da crítica aprovando e 67% do público aprovando. O público, como sempre, tem razão. Sim, né? Porque também, se não derem a nota correta, você sabe o que pode acontecer, né? Exato. Cara, você vai querer ir contra o Chuck? Você vai querer falar mal do Chuck Norris, cara? Não faz sentido. Não é uma boa ideia. Não é nem um pouco. Esse filme foi escrito pelo B.J. Nelson e pelo H.K. Dial, que também não fizeram mais porcaria nenhuma que vale a pena. Um deles escreveu, sei lá, Scanners 2 ou 3, e é assim, ok. E o resto, cara, nada digno de nota também. Mas eu vejo que esse filme, ele tem seu valor, né? Talvez já basta pra esses dois, né? Então, esse filme ele é legal, mas ele é meio estranho ao mesmo tempo, porque ele é um filme que se passa no tempo atual da época, né, 83, mas ele é total filmado como um faroeste, né? Então puxa um pouco o lance do Texas Ranger, né? Que aquele seriado que o Chuck Norris fez por bastante tempo depois, já mais perto da aposentadoria. Mas ao mesmo tempo ele é filmado como um western mesmo, né? A trilha sonora é bem western, né? Quando o filme começa, né? Mostrando um lobo, com o olhar do lobo, eu acho que eles têm até dá uma travadinha, um efeito bonitão ali com o lobo, né? É totalmente faroeste. Mas não tem, realmente, um faroeste meio moderno, talvez. Sim, com certeza. E, cara, falando de faroeste, a gente tem que falar que o orçamento desse filme foi de 5 milhões de dólares e, cara, rendeu mais do que o dobro, né? Ele rendeu 12 milhões. 12 milhões.
Olha aí, super rentável, né? Quebrando aí às vezes alguns filmes mais undergrounds que nós trazemos aqui não trazem uma boa bilheteria, mas esse aqui quebrando barreiras, né? O Chuck Norris, ele já era famoso, assim, nessa época? Então, cara, esse filme foi o primeiro filme de mais destaque do Chuck, né? O Chuck, ele surgiu aí pro mundo das artes marciais por influência do amigo dele, né? Que é um carinha aí chamado Bruce Lee, que é, não sei se ele é muito conhecido, né? Fez alguns filmes, não é muito influente, mas ele treinava junto com o Bruce Lee. Foi o Bruce Lee que, dentro das conexões dele, colocou ele para Hollywood. E esse é o primeiro papel, é o primeiro filme de mais destaque dele, né? Logo depois desse filme ele vai para Canon Films, a nossa gloriosa Canon Films, Ó, que não e, filmes. e lá ele vira o principal astro da Canon Films, fazendo os filmes de maior sucesso, como Comando Delta, Braddock 1, 2 e 3. Então, esse é meio que o começo dele pro estrelato aí. Eu entendi, então já começou bem já. Exato, mas sabe o que começou bem também, Everton, que eu acho que é importante a gente falar aqui? As redes sociais do RebobinaCast. Então fala pro público aí, Everton, onde é que o pessoal encontra a gente? Opa! Bom, caro ouvinte, por favor, nos siga no Instagram, no rebobina.cast. Vai lá também, assine o canal do YouTube, no @rebobinacastbr. Você também pode encontrar os nossos episódios no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Podcast, também no YouTube Podcast. Pode nos encontrar em qualquer lugar aí, é muito fácil, só procurar como RebobinaCast, tudo junto. E faça também o favor de compartilhar com os amigos, com os colegas, com o tio, com a tia, com a avó, com a mãe, com o pai, com o filho. Tem que ter um filho aí que quer introduzir ele ao cinema, ao mundo do cinema, né, dos filmes, dos excelentes filmes que nós falamos aqui. Passa para ele ouvir também, ele vai gostar. Exato, cara. E fala pro seu sobrinho, se ele é novo, se ele tá aí naquela casa que a gente começou a ver esse filme velho paia, fala pra ele ver também, cara. Fala pra ele assistir filme de porrada, filme de tiroteio, que são filmes formadores de caráter, né? Com certeza, testosterona pura. A pessoa que assistiu esse filme aqui, ó, o homem, né, a mulher, tanto faz, mas assistiu esse filme aqui já né, nasce cabelo no peito na hora. Exato. Se não tem bigode, nasce. Com certeza. Cara, lê a parte de trás da caixa desse filme maravilhoso. Vamos lá. Bom, McQuaid, o Lobo Solitário. Parte da trás da caixa, hein? O mestre de artes marciais, Chuck Norris, de Força Delta, defronta o mestre do Kung Fu, David Carradine, de Kung Fu, neste western de ação dos dias modernos, repletos de cenas de luta e adrenalina. Quando a vida da filha do Texas Ranger, renegado pela sua chefia JJ McQuaid, Chuck Norris, é ameaçada por sequestradores que estão tentando roubar um caminhão repleto de armas e munição, o assunto torna-se pessoal para McQuaid. Ao invadir o imenso depósito de contrabando de armas que serão negociadas com terroristas de todo o mundo, McQuaid encontra-se cara a cara com o chefão Rowley Wilkes, David Carradine, um expert mundialmente reconhecido de artes marciais que nunca perdeu uma batalha. Uau! Muito bom. Você andou treinando, hein, cara? Você leu e releu várias vezes, Isso hein? aqui foi uma paulada só. Eu li isso aqui. Você acha que eu não li a pauta? Eu li a pauta. Mas olha, eu vou te falar um negócio. O David Carradine, o Bill, expert que mundialmente reconhecido de artes marciais, que nunca perdeu uma batalha. O que esse cara virou terrorista, gente? Cara, eu vou te falar que isso é uma parada que sempre disseram, e o próprio Chuck. O Chuck não bateu muito o santo dele com o David Carradine, né? Carradine, quando ele tava gravando esse filme. E perguntaram pra ele se o David Carradine ele era um bom lutador. E ele falou que o David Carradine luta tão bem quanto ele atua. Luta tão bem quanto o Chuck atua. Ou seja,
Porque o Carradine, ele nunca teve treinamento nenhum em artes marciais, né? Então, no próprio Kung Fu lá, ele tinha, claro, que uma pessoa ali coreografando pra ele, mas ele não tava porcaria nenhuma, cara. Nossa, você tá brincando. Eu jurava que esse ator tinha sei lá, algum treinamento, algo assim, porque Deve ter o mesmo tanto que a gente. Nossa, a gente tem muito treinamento. Ah, não. Foi o que ele fez depois que o Bill, que tinha todo um lance até que ele treinou lá com o Pai Mei, né? Pô, Então, ele foi muito escalado pro Kill Bill por causa desse papel dele na série Kung Fu, né? Dos anos 70 e 80. Porque ele queria passar essa imagem aí de grande mestre. Mas então, nunca lutou porcaria nenhuma, né? Bom, então ele viveu como morreu. Exato. Cara. Vamos falar como ele morreu, não. Deixa o pessoal pesquisar Pesquisem, no Google pesquisem. aí, se não souberem. Mas ao contrário dele, o nosso digníssimo Chuck Norris, ele tem muitos conhecimentos em artes marciais aí, né? Ele fundou uma própria arte marcial chamada Tang Soo Do, que era uma coisa meio corriqueira aí na década de 60 e 70 do pessoal fundar uma arte marcial, assim, no caso dele, baseada aí no Taekwondo e no Kung Fu, né? Assim como o Chuck Norris também fundou uma arte marcial dele, que é o Jeet Kune Do. O Chuck Norris, ele fundou essa arte marcial, ele é o único que é graduado faixa preta 10º grau na arte marcial que ele fundou, porque afinal, né? Porque é ele que fundou, né? Exato. Muito conveniente isso. É o que se espera, né? Exato, mas ele também ele é 8º grau de faixa preta em Taekwondo. Ele é faixa preta em Judô e faixa preta em Brasília em Jiu-Jitsu, treinando com os Gracie. Então, realmente, ele tem o nosso respeito grandemente, viu? Porque é o Chuck Norris. Inclusive, eu estava vendo uma história que ele, quando ele foi visitar o Brasil nos anos 80, ele passou na academia dos Gracie para meio que prestar. Os Gracie já estavam começando a ficar conhecidos, né? Ele foi treinar, ele pediu para participar com todo respeito, porque também ele tem conhecimentos em artes marciais, então ele quis ser respeitoso o máximo possível. E ele foi lutar com o Hélio Gracie, que é o fundador, né, a lenda maior do jiu-jitsu, e ele tomou um pau do Hélio Gracie. Mas o Hélio Gracie elogiou, não, acho que você se movimenta bem, começa a treinar aqui com a gente. Ele voltou para Los Angeles e foi treinar na academia do Rorion Gracie, que tinha academia lá em Los Angeles. Então ele treinou até a faixa preta, né, de Brasília Jiu-Jitsu, assim como ele fez com o judô. Afinal de contas, o Chuck Norris, quando quer comer um ovo, ele quebra a galinha, né? Caramba, vai isso o programa inteiro, mano, né? Pelo amor de Deus. Eu ia até fazer umas piadas de Chuck Norris, mas já que você tá com a aba aberta aí, vai fazendo. Eu só vou... Faça também, porque é inúmeros, né? É um monte. Eu, inclusive, quando eu vou lá pra São Paulo, eu almoço no restaurante do Chuck Lola, que é o cover oficial do Chuck Norris aqui no Brasil. Um abraço, Chuck Lola, se estiver ouvindo a gente, duvido muito. Mas, de qualquer maneira, visitem lá no Brooklyn o PF do Chuck, maravilhoso. Olha, vou lá experimentar, hein? Maravilhoso. Melhor feijão de PF de São Paulo. Cara, ele, como eu disse, ele lutou com o Bruce Lee, mas foi encorajado não só pelo Bruce Lee, como o Steve McQueen. O Steve McQueen, grande ator aí dos anos 70. O Chuck já tinha feito o Voo do Dragão com o Bruce Lee em 72. Mas o Steve McQueen, ele era treinado pelo Chuck Norris, perdão, para fazer as cenas de luta nos filmes dele. E ele conseguiu um contato aí na MGM. E para fazer, teve uma carreira muito bem sucedida, principalmente aí de 84, 88, que ele fez os 3 Braddock, fez Comando para Matar, Comando Delta, Comando para Matar do Schwarzenegger. Ele fez os principais dele aqui dessa época de ouro dele. São os Braddocks, tem Código de Silêncio, que também fez bastante sucesso, Invasão USA, que a gente quase gravou nesse episódio, vai voltar algum dia, Comando Delta,
e Aventureiros do Fogo, cara, é maravilhoso. Depois Não, tem Comando são Delta 2. nomes de filmes maravilhosos, né? O pessoal é muito criativo. Sim. Cara, ele teve 8 filmes dirigidos pelo irmão dele, o Aaron Norris, que era inclusive fazendo ponta aí em alguns filmes como dublê dele. E os principais que o Aaron Norris dirigiu foi o Braddock 3 e o Comando Delta 2, Conexão Colômbia, que, como a gente sempre diz, não se passa na Colômbia. Agora, tem que fazer uma menção aqui daquele filme que ele luta contra o Bruce Lee, que quando eles vão se enfrentar lá no Coliseu, é esse filme, né? O Voo do Dragão? Isso, exato. Então, que de repente tem algum momento lá que o Bruce Lee vai lutar com ele, que de repente o Bruce Lee puxa o pelo do peito do Chuck Norris. Isso é uma afronta, né? Isso é uma afronta tremenda, cara. Não se faz isso. Eu acho maravilhoso também a montagem que tem, falando que a trilha sonora muda tudo, e os caras tirando a roupa pra lutar e começa a tocar Careless Whisper no fundo, assim, sabe? Acho que eu já vi isso já. Virou um porno gay leve, assim, sabe? Eu acho que eu já vi isso já, viu? É muito, muda tudo mesmo, viu? Faz toda a diferença. Muda demais, muito bom. Cara, vamos lá, vamos fazer o cena a cena desse filme maravilhoso aí? Vamos lá. Cara, começa esse filme, essa obra de arte, uma entrada, uma montagem de um lobo solitário com aquela musiquinha western. De repente você vê no alto da colina Chuck Norris com toda... a gente não vai chamar ele de McQuaid de nenhuma parte do filme, acho, né? Não, acho que é Chuck, né? Vamos chamar de Chuck Norris, que é melhor, né? Exato. Você vê Chuck Norris no alto da montanha vendo cavalos serem roubados. Ele está lá cuidando, porque afinal ele é um Texas Ranger, como vocês sabem. Texas Ranger é uma instituição americana equivalente ao não é? Cara, são os Rangers do Texas. Só tem no Texas. É uma coisa que vem do faroeste, que tem até hoje. E é isso, cara. Vai pesquisar, vê Texas Ranger lá, o próprio seriado tem, sei lá, 8 temporadas com Chuck Norris. É isso aí, é um Texas Ranger. Tá. É um policial do Texas. Exato. É uma parte da polícia ali que é responsável por manter a ordem e a lei no Texas. Tá. É como se fossem os policiais do sertão aqui, equivalente ao sertão aqui do Brasil. Exato. Lá é um pouco mais perigoso que o sertão do Brasil, mas ok. A gente mantém perigoso até hoje. Meu amigo, vocês não sabem. Aqui no Brasil tinha um lampião, cara. O cara era perigoso, viu? Tinha, cara, mas lá tem 3 armas para cada pessoa no Texas, cara. E quanto o a isso, Texas. Quanto a isso, tem uma hora no filme, a gente vai chegar lá, que o McQuaid, quer dizer, Chuck, ele entra na casa dele para ver que tinha sido invadida. A primeira coisa que ele olha era as armas. Mas estavam todas lá, porque ninguém nem pegou, porque todo mundo já tem. Exato. Um arsenal, cara, em casa. Cara, chega uma hora que a polícia vem tentar impedir o pessoal de roubar os cavalos, mas, cara, quem precisa de polícia se você tem Chuck Norris? Eu não sei. Nessa hora vem alguns policiais, inclusive com o sidekick dele, né, que é o Kyle, depois, né? Exato. E eles começam, tipo, a meio que montar um tabuleiro de xadrez ali com as pedras de cascalho. Tipo assim, não, a gente vai cercar por aqui, fazer por aqui. Cara, os mexicanos rendem a polícia em 5 minutos, cara. Assim, não, 5 minutos não, 5 segundos, né, cara? Eles vão tentar anunciar, pô, vocês estão presos, cara. Imagina, polícia tonta, rendida na hora. O bandidão lá fala, o quê, cabrão? Né, e já toma tiro na cara. Exato. Vamos pegar a pessoa mais estereotipada por mexicanos no universo e vamos colocar eles de vilão desse filme. Pois é. Roubando cavalos, né? Exato. Ai, cara. Vamos lá. Nós temos aí o Chuck aparecendo depois deles terem rendido. Mas, obviamente, os mexicanos veem o Chuck chegar e ele joga a arma, né? Porque, afinal, para proteger
pessoal para não matarem os reféns, porque daí já os policiais já tinham virado refém nessa altura do campeonato. Chuck vai andando com a maior calma do mundo e simplesmente joga as armas dele fora. Mas porque ele nem precisava, no final das contas, né? Cara, ele é a arma, né? Ele é a arma mais perigosa, cara. Ele não precisa de armas, meu Deus! Não mesmo. Enfim, ele desce a porrada em 3 caras de uma vez, pega uma Uzi e, cara, ele dá uma virada. Essa é a cena que eu lembrava do filme. Ele vira a arma, tipo, ele vira tipo 90 graus a arma atirando. Ele mata 6, eu contei. 6 caras numa virada de arma. Puta, cara. Uma saraivada só, né? Uma saraivada que já matou 6. 6. 6. Numa vez só. Impressionante, cara. Impressionante. Nisso, o chefe lá mexicano, ele obviamente dá uma regada, né? Que ele rende de uma vez só. Matou 6 e fala, o que esse cara vai fazer comigo? Opa, vai lá, cabrão, vai lá. Se vira. E o Caio, que tava lá no rolê, que era um dos policiais que é rendido, um tonto, ele vai lá agradecer o Chuck e o Chuck caga pro cara. Tá bom, vai lá, cuida da galera. Pega aquele carro toda cagado e vai em frente da prefeitura, que tá rolando uma homenagem lá pro Dakota, que é o ex-parceiro dele e tá se aposentando. Isso é verdade, né? Do nada, né? Do Neida, o cara sai de uma investida e vai lá pro evento. Não. Ele chega pros caras que tava rendido até 5 segundos atrás. Tipo, ó, você cuida da galera aqui, né? Então tá bom, você amarra todo mundo aí e leva pra DP que sobrou aí, né? Que só sobra só o chefe, né? Sobra. O resto todo mundo morre, eu acho. Ele não deixou não deu moleza pros bandidos não, viu? Aí o capitão vai e dá um esporro no McQuaid depois da homenagem que tava rolando, que é, cara, esse é o trope clássico de filme de policial, né? Você tem que ter um capitão reclamão, né? Pois é, você sabe que no outro filme que nós estávamos falando aqui no episódio, você mencionou isso e acendeu um farol, um alerta gigante aqui, porque parece que é o modus operandi de todo capitão ser meio briguento, ignorante, não aceitar, né? Uhum. E esse filme não é diferente. Cara, é bizarro, porque isso tem em todo filme. Você tem aí, ó, Máquina Mortífera, você tem... Puta, eu nem consigo falar todos, cara, mas você vai ver, esse filme tem um policial, vai ter um capitão que reclama o tempo inteiro. E esse não é diferente, né? Se bem que o McQuaid é um evento na prefeitura, todo mundo bonitão, todo mundo limpo, chega o McQuaid todo tosco, sujo, né, no evento, e é óbvio que o Dakota, que é muito amigo dele, vai lá e entende, né, o rolê dele, e agora o capitão dá um mega esporro, né? Cara, dá o esporro e assim, automaticamente, toma aqui, esse é seu novo parceiro, porque o seu parceiro acabou de se aposentar, toma um outro parceiro, e é o Caio, que é o cara chorão lá que tomou um pau dos bandidos. E aí tem o clássico, esquece, garoto, eu trabalho sozinho. E sai do rolê, só deixa o cara falando. Que também é outro padrão, modus operandi dos super-heróis de filmes que são policiais, né? Que só atuam sozinhos, não gostam de parceiros. Exato. E é sempre um parceiro mala, né? Mas esse aqui é um pouco mala mesmo. Cara, você tem aquela cena de um avião pousando no Texas, né? No meio do nada. Você tem um vilão cubano genérico encontrando o David Carradine, né? O vulgo Bill, ou também conhecido nesse filme como Wilkes. E é verdade. Os cubanos genéricos tentam passar a perna no Wilkes, mas ele mata todos. Ele dá uma giratória, né, no cara, para já mostrar que ele, além de ser o vilão principal e mal encarnado, ele também é bom no karatê. Ele dá uma giratória e simplesmente resolve o problema. Os capangas dele mata todo mundo e ele pega o dinheiro e as drogas. Ali já mostra que ele é um bandido sem caráter, que ele é mau e que ele tem habilidades, né? Não, cara, já mostra que os cubanos são burros pra cacete. Porque se eles estavam planejando roubar o Wilkes, por que eles vão levar o dinheiro, cara?
É, pois é. Não foram muito estratégicos. Ó, a gente vai tentar roubar, mas se der errado, a gente leva o dinheiro aqui também, porque vai que a gente tem que pagar eles afinal, né? Vai que dá errado a negociação que a gente quer roubar e vamos ter que pagar de qualquer jeito, tem razão. Cara, não faz sentido nenhum. E é isso aí. Isso é só para introduzir a básica cena de introdução do vilão do filme, para mostrar que o cara era realmente muito, muito ruim. Tem uma outra cena depois do filme que mostra que ele é mal de verdade. A gente vai chegar lá. Tem algumas. Bom, chega com o Caio indo se humilhar pro McQuaid, porque tipo assim, você não falou que não quer trabalhar comigo, mas dane-se, eu vou ir na sua casa pra você trabalhar comigo, porque é isso aí. E a hora que ele chega, ele encontra o Pet, né, o lobo, e aí você descobre por que chamam ele de Lobo Solitário McQuaid, ou porque ele tem um lobo, que assim, como você adota um lobo simplesmente e ele vira o seu pet e te obedece? Não sei, cara. Porque ele é o Chuck Norris, né? E se ele pedir pro lobo, o lobo obedece. Exatamente. E nada sutil pra definir um apelido pra ele, né? Exato. Agora, como eu tenho um lobo, meu apelido vai ser Lobo Solitário McQuaid. E como ele é solitário, né? Juntou os dois aí. E depois dessa cena já mostra ele indo ver a filha, a ex-esposa? Tem ele entra na casa, ele é recepcionado pelo Chuck Norris sem camisa com a 44. É verdade. Exato. Ele dá tipo um esporro no cara e sei lá por que ele atira no próprio teto da sala. Assim, sem motivo nenhum, né? E ele sai de carro e dá um perdido no cara. Deixa o Caio falando sozinho, né? Porque o Caio ficou morrendo de medo do lobo e se enfiou no carro dele. Eu acho que essa é a cena que ele acelera o carro, não é? Sim, mas antes disso a gente tem um treinamento mostrando o McQuaid casualmente atirando com 2 armas no quintal, rolando pela areia, porque era o jeito que ele treinava nesse filme, né? Mostra ele treinando 2 vezes nesse filme. Essa é uma delas. O segundo treinamento, não sei se eu que estava muito lúdico, que eu senti uma dupla mensagem ali, mas tem razão, ele treina no próprio quintal de casa lá, tirando pra tudo quanto é lado. É perigosíssimo você ir visitar uma McQuaid, cara, porque se você tomar um tiro na cara ali que ele tá no treinamento, tudo bem que o Chuck Norris teria que errar, ele não erra nunca, né, também. Mas de repente ele não quer receber visita, né? Afinal ele é o lobo solitário, não o lobo que tem um parceiro. É verdade. Olha aí, é por isso também que ele não queria ter um parceiro, porque senão ia perder o apelido, né? Exato. Sendo que ninguém chama ele assim no filme, só chamam ele de McQuaid o tempo inteiro. Enfim, ele ativa o turbo lá e deixa o Caio comendo poeira. E o Caio fala, pinche cabrão Ranger, no meio assim. Exato. Do nada. Aí na dublagem original velha, do nada a dublagem dessa hora não acontece com a voz do dublador, e sim com a voz do ator original e depois volta. Falando isso? Pinche cabrão Ranger, é isso? Isso. Ele fala com a voz do ator normal e depois volta o dublador. Cara, rolava isso, né? Quando tinha alguma cena de alguém cantando em filme, eles colocavam a voz do cara mesmo, né? Normal. Legal. Cara, ele aparece limpo pela primeira vez e ele vai ver a filha. Assim, como ele aparece limpo também é um mistério, porque ele tava realmente sujo, sem camisa, dando perdido no Caio, e ele aparece limpo para visitar a filha, né? E, então, claro... É provável que ele só olhou pra sujeira e falou, saia. Nossa, cara, vai ser isso mesmo o filme inteiro, né? É isso. Ai, cara, esse filme, ele originalmente ele tinha classificação indicativa R, né, nos Estados Unidos. E por causa da violência e do uso da palavra 2 vezes de fuck, ele era PG, né? Mas como colocaram o fuck no meio, ele virou R, que é como se fosse censura 14 anos, assim, né? Mas, cara, o Chuck foi até o Conselho de Cinema dos Estados Unidos
e falou que esse era um filme onde o bem derrota o mal, e por isso deveria ser classificado como PG, mesmo tendo violência e fuck. O conselho concordou e mudou a classificação para PG, porque afinal Chuck, né? Eles não são loucos de contrariar, né? Exato. Se o Chuck Norris vai pedir, você vai aceitar, cara. Mesmo porque o Chuck Norris é tão forte que ele enfiou a faca no olho e a faca ficou cega. É isso aí. Tá bom, essa foi Os ouvintes estão se contorcendo agora, pensando no que eu tô passando gravando esse podcast. Um abraço, ouvintes. Um abraço. Vamos lá. Enfim, ele vai lá visitar a filha e a ex-mulher dele, que por sinal parece que ainda é apaixonada pelo cara, né? Claro. Fala que eles vão se mudar. Afinal, Chuck, né? Fala que eles vão se mudar para Las Cruces, com a filha em 2 semanas. Cara, quem que avisa? Assim, daqui 2 semanas estão mudando, tá? Com medo de nada lá. E aliás, esse cara que tá vindo aqui é o novo namorado dela, que é o namorado militar pro Chuck, e o namorado se borra inteiro automaticamente quando vê o Chuck Norris. Não, eu acho que qualquer homem aqui, ao descobrir que o pai da filha da namorada é o Chuck Norris, o cara se borraria na hora. Mesmo se for o McQuaid, né? Não precisa nem ser o Chuck Norris de verdade. Só o McQuaid já é o suficiente. Só uma coisa, você olha aquele bigode, aquela barba dele lá, você já fica preocupado já. Exato. Cara, mas você veja, só um detalhe, que é mais um filme em que o principal tem uma filha, né? E ao contrário do Comando para Matar, esse aqui pelo menos mostra a mãe, né? Exato. Ela não é filha de parideira, né? Claramente mostram que ela veio de uma mulher, como não acontece normalmente nos filmes, né? Sim. Cara, por algum motivo corta simplesmente a cena e eles estão num páreo lá rolando, porque é o Texas, né? A gente imagina que a cidade gira em torno ali do Aras, né? Do Country Club e tá rolando uma corrida de cavalo ali. Sim, com uma demonstração de luta de karatê Kung Fu, né? Que é super normal, né? Afinal, uma coisa leva uma outra, coisa, né? Uma coisa leva a outra, né? E aí você tem toda o expo dump do filme, que é falando quem é a mocinha do filme, o que aconteceu com a mocinha, que o marido dela morreu. Por que o marido dela morreu? Porque ela estava envolvida com o Wilkes, né, o Bill, né, vulgo Bill. E enquanto tá rolando esse expo dump inteiro, a filha do Chuck Norris, ela sobe no cavalo e o cavalo dispara. Meu Deus. Só uma observação antes de você falar dessa cena que realmente é muito importante. Tem também a apresentação do Falcon, que é o anãozinho de cadeira de rodas. Desculpa, a pessoa de baixa estatura de cadeira de rodas. Que é um vilão também, que é um típico vilão, né? É vilão de 007 esse. Isso, eu tive essa impressão total, que ele era um vilão desses, assim, né? Ele poderia estar nesse filme, no 007, com certeza. Cara, eu acho bizarro esse personagem como um todo no filme, porque parece que foi meio cortado pelo estúdio. Não dá essa impressão, tipo, que tinha mais coisa a ver rolando e simplesmente o estúdio falou, não, mano, já tem muita coisa rolando nesse filme, já é Chuck Norris caindo na porrada com o David Carradine, sabe? Corta esse maluco fora e dá meio essa impressão, né, que o cara tá meio deslocado no filme. Totalmente, porque nessa cena, acho que até mostra ele junto com o David Carradine ali, né, com o Bill, não sei se tem essa impressão minha. E ele mostra, ele é apresentado meio do lado, assim, o clássico vilão do James Bond olhando o rolê, né, e conversando do tráfico de armas lá. Exato, depois ele ali com óculos, com binóculo, dá uma risadinha e depois mostra ele meio que ajudando com segundas intenções, né, o Chuck Norris, e realmente dá a impressão que tem uma lacuna aí com o Falcon aí. Falcon. É o nome dele, né? É o nome Nossa, dele. E ele tem um nome, ele tem uma cara de vilão mesmo, viu? Ele é cara do boneco Falcon, né, mano? Só que anão, né? Nossa senhora. Sim, por que não? Cara, bom, enfim.
A viúva, vamos chamar de viúva porcina, né, nesse filme. A viúva porcina, ela, nossa, jovem não vai entender essa referência nem a pau. A viúva porcina, ela sai correndo, a viúva porcina latina do filme sai correndo atrás do cavalo da Sally e salva a menina, o vulgo filha do Chuck. E o Wilkes, mas essa atriz, a Bárbara Carreira, é óbvio que agora ela está com seus quase 80 anos. Tá viva ainda? Pô, tá viva ainda. Mas nessa época era uma atriz de respeito. Sim, literalmente. Sim. Isso aí. E o McQuaid, ele já fica de olho automaticamente na viúva, né? Porque é o alfa da parada ali, né? Claro, não ia perdoar, né? E o Wilkes lá, o Carradine, já chega agarrando a mina na cintura e falando: eu sou o Rollins, eu sou o campeão europeu de karatê e eu vou fazer uma demonstração. E ele convida o Dakota e o McQuaid para olharem. E, cara, isso é só para. Ele tenta chamar, né? Ele tenta chamar o Chuck para entrar lá com ele, mas o Chuck, não, vai lá, se vira. E chegam o quê? Capangas para fazer o Chuck lutar. E o Chuck arrebenta uma galera, né? Não, ele foi de propósito. Ele quis chamar o Chuck pra luta. O Carradine quis. O Bill quis chamar o Chuck pra luta. Ele, óbvio, o Chuck como um lutador, um Texas Ranger. Não quis. Polícia, né? Polícia. Óbvio que ele vai ficar de boa, né? É verdade. Ele não quis e o Carradine deu uma cochichada ali com o capanga dele e depois vieram os capangas pra cima do o capanga começou batendo no Dakota, na verdade, porque ele sabia que se batesse no Dakota, o Chuck ia chegar arrebentando geral, né? Não ia perdoar. Foi o que aconteceu, né? Exato. E ele já chega assim: cara, que isso? Os garotos estavam só se divertindo. Cara, como assim? A gente tá se divertindo, a gente vai bater num velho. É verdade. Ai, cara. O Caio também entra na porrada, né? No meio do rolê, para mostrar que o moleque não é muito idiota, né? A gente já tem essa impressão desde o começo do filme, mas fala que ele tem um valor, né? Começa a rolar uma porrada e o Chuck Norris, depois que ele arrebenta a galera, fala: talvez você precise de novos amigos. E o anão de cadeira de rodas, ele simplesmente ri como o maior vilão de James Bond. Nossa, é verdade. Desculpa, tá ouvindo aí? Vai, fala aí. Tá. O Chuck Norris, ele fala sobre essa questão de novos amigos pra Bárbara, né? Pra Lola, né? Que a festa era dela, né? A festa era dela? A festa no Country Club lá, era dela a festa? Parece que era. Cara, enfim. Dakota vai levar o policial que ele nunca viu antes para comer um lanche, né? Porque afinal agora eles são irmãos. Ele e o Caio, eles lutaram juntos nesse momento. Então eles viram automaticamente irmãos. Best friend. E o Chuck leva a viúva no bar mais pulgueiro da região inteira de El Paso, velho. Que cara, não ficam nem uns 5 minutos. Eles pedem a bebida e já dá treta, né? É o risca-faca, mano. O bar de pingaiado, com aquela... Nossa, é um bar que, mano... Como que você vai colar num bar desse com a menina, cara? Não faz sentido nenhum. Não mesmo. Dá pra ver que ele é lobo solitário, não é à toa, né? Ele perdeu o tato ali, né? E ela já chega meio que falando espanhol. Ela pede o mezcal e automaticamente começa a rolar treta. O Chuck batendo, a mina batendo em gente também. Eles não terminam nem o mezcal e sai vazado do bar. Ela, pelo jeito, ela também é porradeira, né? Exato. Porradeira também. Ficar com o Chuck, né? Você tem que ter um básico de conhecimento de artes marciais. Até as mulheres. É verdade. Corta pra filha dele, a Sally, no mato, dando uns pega com o namorado no carro. Eles ouvem um barulho e o quê? O Bob vai checar o que tá acontecendo.
Aliás, o namorado dela já sabia quem era o pai e também, né? Ele poderia ter levado a filha do cara em outro lugar, né? Já mostra que era um degenerado, tá? Um degenerado que teve o destino que merecia. Pois é, porque ele tomou também uma saraivada ali, não foi? É porque, assim, considerando que é filha do Chuck Norris, cara, você ia morrer de qualquer jeito, né? Pelo menos você morreu na bala, teve uma morte rápida e não foi com o Chuck batendo na sua cara até você desfalecer e morrer. Ele não podia errar em qual momento algum, senão ele ia morrer mesmo. Exato. Aí você vê que estão roubando carga de. Porque era só isso que acontecia nessa cidade, né? Em El Paso, no Texas. Era só carga roubada. E estão roubando carga do exército. O exército é um bando de idiota nesse filme, né? Porque, enfim. Você tem o Caio lá, desculpa, o Bob, que ele vai checar o que está acontecendo. Ele é automaticamente morto. Eles deixam a filha do Chuck Norris dentro do carro e jogam o carro deles pela ribanceira. Ela fica toda fodida, mas ela não morre porque afinal tem o Chuck no DNA, né? Sobreviveu mas ficou internada lá, hein? Ela deixou o Chuck Norris meio preocupado. Exato. E assim, ele depois de dar uns pega na nossa viúva porcina, ele tá voltando para casa, né? E falam para ele no rádio que a filha dele estava envolvida num acidente. Ele vai correndo no hospital para descobrir que o querido Bob faleceu. Foi falecido, né? Por estar no lugar errado, na hora errada. E ao invés de ficar quieto. Se bem que ele era do exército também, né? Foi tentar investigar. É soldado, né, cara? É soldado. A gente sabe o que acontece com soldado em filme assim. Se não é o personagem principal, basicamente ele morre, né? Mas eu tive a impressão que ele morreu porque talvez o Kyle seria o. Eu não sei, eu tive essa impressão que se o filme tivesse mais meia hora, o Kyle seria o par romântico da filha do Chuck Norris. Se ele tivesse coragem. Então, eu acho que assim, a função do Caio, do Bob, aliás, no filme, era ser o cara que tem que morrer, entendeu? Pro Chuck falar, não, agora é pessoal, pô, vocês mataram o namorado da minha filha e vocês quase mataram minha filha, então agora vocês vão ver Chuck Norris bravo. É assim como o nosso querido Arnold, né? No Comando para Matar, mexeram com a filha do cara errado. Isso é um tropo também de filme dos anos 80, né? Não, quando tá rolando uma conversa, alguma coisa errada acontecendo, tá tudo bem. Mas quando você mexe com família, vira pessoal. Totalmente. E ainda mais, você vê que até o McQuaid estava de boa. Quando saiu a notícia lá no rádio, quando ele tava voltando na casa da casa da porcina, a pessoa falou, viu um acidente, um tiroteio. Ele até falou, manda pra outra pessoa aí. Manda pro Aspira ver. Aí a moça do rádio falou, não, olha, eu acho que é melhor você ir porque sua filha tá envolvida. E aí ele acelera o carro dele no turbo e chega lá, né? E aí você descobre que eles estão lá investigando o roubo das armas que iam pro Fort Nelson. E o Caio, ele hackeia a tecnologia desses filmes dos anos 80 era terrível. Ele hackeia o computador principal do exército com os códigos que ele conseguiu de um amigo que trabalha no exército. Tá parecendo, isso pode acontecer, viu? Mas é muito, sei lá, explodando, não sei, cara, como eles conseguem fazer uma coisa dessa. E a gente acreditava, né? Porra, hoje hackear em 83, mano, não tinha nem internet nessa porra, cara. O que você tá hackeando ali? Beleza, você acessou um sistema, mas o que o seu amigo soldado te deu o código. Cara, não faz sentido, cara. Sistemas integrados em pleno anos 80. Exato. Bom, enfim. O Chuck começa a respeitar um pouco o Caio quando ele viu que ele tinha... Pô, o cara conseguiu ali hackear, então... Pô, vamos ali, cola aí na missão comigo, a gente vai visitar o Snow, que é o malandro local. E assim, se tiver rolando alguma coisa, o tal do Snow vai saber o que tá acontecendo.
eles entram arrebentando o portão e o Caio está distribuindo soco. O Chuck fala, caramba, o cara tem potencial. Foi exatamente isso, porque quando ele já sai batendo no maluco lá que veio com um taco de beisebol, o Chuck Norris olhou assim, com aquele olhar de aprovação. E sim, hein, parceiro. Exato. Assim, eu sou policial, eu tô com uma arma aqui, mas eu vou resolver na porrada, foda-se. Mas é o Texas, né? Quando todo mundo tem arma, acaba valendo mais a pena sair na mão, né? Tem que diferenciar, né? Tem que ser diferenciado. Exato. Bom, enfim, cara, rola aquela treta, o galpão é tipo a fábrica da Shen, tá ligado? Tem um monte de chinês lá fazendo cacareco. O tal do Snow tá lá dando um teco de cocaína. Tentam matar o Chuck Norris, mas é óbvio, as balas fogem com medo do Chuck. O Snow tenta fugir, o Chuck pula na picape e arrebenta o Snow. E o Chuck tenta... o Snow tenta matar ele, mas, claro, o Chuck quer arrancar a resposta dele. Eles levam e prendem ele numa árvore. Na onde? Na casa do Dakota. Lógico, por que não? Precisava de um cúmplice. Tá. E assim, é claro, por que não vai levar para casa do Chuck? Porque você tem que ter mortes, né? Então, vamos levar para casa do Dakota, que tá recentemente aposentado e queria curtir a vida dele. Ele só queria viver, tomar a cachaçinha dele, jogar um dominó, e aí... Mas ele é amigo do Chuck Norris, né? Então... ninguém manda ser amigo do Chuck Norris também, né? Não sobrou, não deu muito bom pra ele, viu? Exato. Bom, começa a interrogar, né, naquela clássica interrogatório anos 80, vamos atirar perto dele ou na perna dele para ele falar, e ele fala que o Emílio Falcon, o nosso querido Falcon, tá roubando as armas para vender para terroristas e que eles vão matar o filho dele. Por quê, né? Pois é, então você tá sendo ameaçado, né? Mas depois nem fala mais sobre isso, né? Não, esquece isso completamente. E é claro que o Chuck vai visitar o Sr. Falcon e o Caio, agora que ele é parceiro oficialmente, fica lá junto com o Dakota. E eles ficam ali de bobeira, né? Tomando uma cervejinha. Jogando um baralho, né? Jogando um baralho. Exato. Mas eu tinha que falar, antes de visitar o Falcon, eu vou dar uma passada em casa. E, cara, isso é a coisa que mais me incomodou no filme, cara. Por que que a menina que você deu beijo uma vez está limpando sua casa? Não, essa mulher aí é claramente uma maluca. O Chuck Norris ali tinha que ter saído correndo na hora. Chave de cadeia total. Não, ela gostou tanto do Chuck Norris que tá lá limpando a casa sem ele pedir, né? Pô, o cara às vezes só quer viver na sujeira dele. Por que que a mulher tá lá jogando coisa fora na geladeira? Puta, que rolê é esse? Jogando a cerveja dele fora, cara. Isso aí foi meio... Você bebe agressivo demais, que isso? Deixa eu jogar sua cerveja fora. Vai pra puta que pariu, cara. E depois ele insiste na bebida, ela começa a ir embora e faz um dramalhão, começa a chorar, né? Sim, cara, isso... Aí tem a cena ridícula de amor, né, dele... ele molhando ela, até o lobo fica de saco cheio e vai embora do rolê, né? Sim. Cara, então, tem uma cena, eu não sei bem se é essa, que eles estavam gravando uma cena de amor quente no quarto, e no meio eles tiveram que parar a cena, cara, porque entrou uma cobra no meio do rolê. E a mulher não é isso que vocês estão pensando, viu, Vince? Exato, uma cobra de verdade. Isso aqui é impressionante, isso aí. E entrou uma cascavel deslizando durante a filmagem. Nossa, uma cascavel ainda por cima. Exato, cara. E falou que a menina, a Bárbara Carreira, a viúva porcina, ela não estava preparada, foi difícil ela voltar para a cena e voltar a gravar depois disso, que ela ficou extremamente chocada, que ela podia ter morrido nessa porra, essa cena. Mas, bom, ela estava do lado do Chuck Norris, ela não tinha que ter medo de nada. Imagina, a cobra que tinha que ter medo do Chuck Norris, né, cara? Exatamente, inclusive essa cobra aí que mordeu o Chuck Norris e morreu depois de 3 dias. Essa lenda aí é verdade, é real essa lenda aí. Claro. Ai, cara, vamos lá. O Chuck vai atrás do nosso querido Falcon, né? O anão. As pessoas de baixa estatura. Exato. E aí tá rolando a corrida de cavalos, porque aparentemente é só isso que os caras fazem na porra da cidade, corrida de cavalo.
E, e ele dá um cacete no segurança do cara a primeira vez. Segurança ele vai voltar e apanhar mais 2 ou 3 vezes ao longo do filme. Toda vez que ele tenta parar o Chuck Norris arrebenta o cara de porrada. E Também ele tá sem consciência da loucura que ele tá fazendo em tentar parar o Chuck Norris, né? Exato. Ele entra no covil do Anão do Mal e dá um calor no Falco, falando, cara, você tá no rolê errado. E o Falcon fala, o cara que você pegou não vai sobreviver até a noite. E ele sai correndo na hora que fala, vai dar ruim, vão matar os dois e não vai dar bom. Ele sai correndo, ao invés de simplesmente prender o cara, porque ele acabou de ameaçar um policial na cara dura, né? Mas, assim, é filme, né? O filme tem que enrolar. E Só um detalhe, que o Falcon, ele sai de cena do jeito mais vilão de todos, né? Que ele pega a cadeirinha de roda dele, vai até a mesa dele de escritório, fundo falso, encosta na parede e tem um fundo falso que gira. Nossa, eu tinha esquecido disso, é verdade. Não, Por quê, né? Por quê? Não faz... Provavelmente tinham mais coisas pra esse personagem que a gente nunca vai descobrir. Exato, exatamente. Mas ele vai atrás ele volta pra casa do Dakota, só que os caras estão jogando arma e o que acontece? Chega os vilões do filme e matam o Dakota. O Kyle, ele fica na cozinha, no meio do tiroteio ele consegue sobreviver. E o Rowley, ou Bill, né? Chame como você quiser, ele pisa no pescoço e mata o Dakota e o refém. Eu fiquei me perguntando como é que o Kyle sobreviveu, né? Porque ele ficou lá num canto, escondido, me parece que ficou escondido, perguntando, né? Dakota, como é que você está? Não sei o quê. E só matam o Dakota e o X9 e vão embora, né? Exato. Assim, prendem o cara meio na cozinha e alguém acha que pensa, vai dar muito trabalho matar o maluco lá. E é isso, cara. Deixa ele lá, vai, foda-se. Ele vai contar pro Chuck exatamente quem matou e tudo que aconteceu aqui, mas tudo bem, vamos deixar ele viver. Eu acho que a ideia era deixar uma testemunha pra falar o que aconteceu. Bom, o Chuck chega e encontra os dois mortos e o Kyle chorando como um bebê gigante, né? Porque é isso. É isso que esse Kyle faz metade do filme, ele chora e fica um cara de coitado. O Chuck vai até o escritório do capitão para reportar o que aconteceu e obviamente tem a ATF, né, que é a equipe que é contra armas e terrorismo, e o FBI, e obviamente é o que rola em todo o filme também. Você tá fora do caso, eles vão ter agora a tomar direito de tudo que está acontecendo e me dá aqui sua arma e seu distintivo. Mesmo ele tendo um arsenal em casa, ele acha que vai fazer alguma diferença. Ele dá a arma e o distintivo pro capitão. Pois é, né? Isso aí... Bom, é por conta do Dakota que faleceu, por isso que ele foi meio Exato, o Dakota, coitado, lá tava aposentado, né? Vamos deixar esse cara de lado. Mas aí também é um problema, né? Porque de fato ele... Nisso o McQuaid tem culpa, né? Porque ele envolveu o Dakota com uma testemunha do que estava acontecendo, a testemunha morreu e o Dakota também. Então, nesse aspecto, o filme é bem verossímil, porque daí ele foi suspenso. É sempre o clássico suspenso. Você tá muito nesse caso, virou o pessoal pra você, vai pra sua casa agora. Modus operandi de todo chefe de polícia quando vem o FBI, né? Sei lá. Exato. Cara, a viúva que transou com ele 2 vezes se mudou pra casa dele. Simplesmente assim. Totalmente, tá dormindo lá e tudo. Exato. Bandidos tentam matar os dois na calada da noite, mas é claro que o lobo consegue chamar atenção, o lobo morre e Chuck Norris e a viúva porcina sobrevivem. E ele atira, mas não consegue pegar os bandidos, eles fogem e o lobo tá morto. E essa aí é a cena triste, né? Que mostra que o vilão é mau porque matou um cachorro, né? No caso, um lobo. Cara, matar o lobo foi uma sacanagem, né? Foi. Eu acho que todo filme que tem cenas que alguém mata algum animal mostra o quanto o vilão é mau mesmo.
Cara, matar o cachorro, mesmo sendo um lobo, é uma sacanagem tremenda. Você sabe que aquele jogo The Last of Us 2, né, que tem cachorro, toda vez que vinha um cachorrinho pra matar, eu ficava triste, cara. Eu tentei também passar dessa parte sem matar o cachorro, mas não dá, o cachorro te Não dá, matava, cara. né? Triste. Exato. E o Chuck vai pro hospital, ele vai buscar a filha dele, ele deixa, tem aquela cena dramática dele deixando a filha com a mãe. E, cara, outra coisa também, depois a gente sabe, né, que a filha dele vai ser sequestrada e assim, por que não se esconde em algum lugar se você sabe que é o clássico, né, de vão tentar sequestrar sua filha, mas tudo bem. Não, na sinopse do filme, na capa do filme, já falava que a filha dele era sequestrada, né? Pô, eles não leram a capa do filme, cara? Pô, eles tinham Absurdo que estar mais preparados. mais preparados, exatamente. o agente Jackson, que é do FBI, ele vai visitar o McQuaid para pedir ajuda dele, porque é lógico, isso é uma coisa que o FBI faz sempre, pede pro Texas Ranger local ajudar eles. E mesmo aqueles que foram já, como que se diria, expulsos da... Expulso do estão caso, afastados, né? Pois é. E, cara, eles vão para eles voando no monomotor. E o Chuck conhece a vizinhança inteira, né? Ele vê uma base militar que não estava no mapa e ele volta com o Caio depois, sendo seguido pelos federais. E o federal é tão idiota que os caras atolam o carro e o Chuck desatola com aquele carro caindo aos pedaços dele. Aquele carro lá é um tanque de guerra mesmo. Exato, cara. Chegam na base inimiga e ali claramente começa o terceiro ato do filme. O Chuck fala que tá muito fácil. O FBI, como sempre o FBI idiota, vai FBI! Ele levanta a mão e, cara, começa a vir bala na direção contrária automaticamente. Totalmente. Ali mostra que, assim, eu acho que o Chuck até fala que era só pra analisar e depois voltar. Mas a galera do FBI ali do nada, com pouca gente, tenta subjugar a galera e é óbvio que tá tudo errado essa estratégia, né? É como sempre, só morre quem não presta atenção no Chuck, né? Exato, é verdade, né? Morreu todo mundo ali, né? Quer dizer, todo mundo os sidekicks do FBI, né? Morreu de trouxa também, bem feito. Se fuder. Foi bem isso mesmo, viu? Exato. Cara, o Chuck tá só de pistola e no chute ele derruba uns 4, mas é claro que ele acaba sendo rendido, né? Aliás, precisou de uns 4, 5 peão ali pra prender o Chuck Norris, viu? Mas aí, cara, como acontece em todo filme do James Bond, basicamente, aí que esse é quase um filme do James Bond com o Chuck Norris, o Rowley, ele desce o cacete no Chuck enquanto ele tá rendido, e ele vai e fala que tem uma ideia melhor do que matar ele ali na hora. Vamos colocar ele no próprio caminhão, que é um tanque de guerra, e vamos enterrar ele como caminhão. Mas calma aí, tem duas coisas importantes aí. Tem essa cena que você vai falar que tem o seu impacto, né? Ser enterrado vivo, eu acho que manda uma mensagem. Ninguém mexa comigo, que até o Texas Ranger aqui, ó, tá enterrado vivo aqui. Só que nessa hora aparece a viúva porcina lá, a Bárbara Correia, não, a Lola, o nome dela é Lola no filme. A Lola, ela aparece ali do nada e ela é sócia do cara. Essa hora aí eu fiquei pensando, pô, mas ela era apaixonada com o cara. Ela não teve voz ali na hora. Mas mostra ali que ela tá contra gosto, né? Então você não sabe muito bem qual a relação. Não fica claro que ela tava ajudando ele, né? Não, depois ela, quando... Putz, vamos falar, né? Ela morre, né? Ela morre no final. E ela no spoiler final, do filme! Spoiler! ela morre e daí ela fala que ela foi obrigada, tal, essas coisas. Mas ali o Chuck Norris não sabia, né? Eu acho que ali foi o momento que chocou, cara. Eu fiquei chocado ali. Falei, o quê? Vai, né? Minha nossa, essa mulher tá aí, ela é bandida, né? Traiu o Chuck Norris. Larápia, gatuna! Isso mesmo, cara. Eu fiquei impressionado. Isso aí foi um dos plots aí. Mas ele volta, ele foi enterrado vivo com o carro dele, né? Ele assim, tomou uma surra, né? Então você dá pra ver que ele tava meio desacordado lá, mas ele tinha cervejas Pearl, né? No carro dele e o banho das cervejas.
que cai nele meio que revitaliza, né? É o mana dele, assim, aquela cerveja quente e asquerosa que tava no sol. É o espinafre dele. Revitaliza ele. Exato, o espinafre. Não, exato. não, Guilherme, Gui, narra essa cena, cara, porque o pessoal pega uma reta escavadeira, faz um buraco, coloca uma Quaid dentro dessa picape dele, que tem o turbo importante, joga lá dentro, tapa ele fica lá alguns minutos, né? Antes disso, ele tinha falado pro sidekick dele, o Caio, Caio, foge, sei lá, pega sei lá, não sei se ele fala evidência, ou o próprio Jackson sai daqui, e aí ele é enterrado vivo, né, depois, na sequência, e aí sim, de repente ele acorda. O carro dele vira o carro Christine, carro assassino, velho. Praticamente. Não, cara, ele tá com o terror, mano. O carro literalmente volta dos mortos. O carro é um zumbi, tá ligado? Não, mas aí quando ele toma esse banho de cerveja, aí mostra, esse é o Chuck Norris, cara. Esse aí, o herói que pra poder se revitalizar, toma um banho de cerveja, merece nosso respeito. Ele pega a latinha que tava tudo meio pela metade, começa a tomar e, cara, a cerveja acorda ele, dá a super força pra ele e liga o carro acelerando e o carro sai, cara. Ele parece nossa, cara, um tanque parece de guerra, um monstro ali, né? É quase o Batmóvel do Pattinson lá, né? É, exatamente. O carro é um personagem também nesse filme, viu? Exato. É claro que ele desmaia depois disso, né? Que ele é resgatado pelo Caio e pelo Jackson, né? E ele desmaia e automaticamente quando ele acorda ele pede uma cerveja pro Caio. Sim. É realmente a mana, o espinafre dele, é isso aí. Aí você tem a segunda cena de treinamento, né? Que é o Chuck Norris, só pra mostrar que ele tá muito fodido, ele tá tudo meio com bandana e... Bandana uma faixa no peito. Atadura, ali, né? Ele tá com umas ataduras do peito, né? E ali que eu acho que é o segundo treinamento dele, que é um treinamento que tem uma mensagem, né? Porque ele começa a atirar, ele dá um tiro lá com aquela Magnum dele lá, que é uma arma gigante, ele sente dor, né? O primeiro tiro que ele dá, ele sente uma dor, depois ele dá um outro tiro lá no alvo, e o alvo é uma madeira que tem um coraçãozinho vermelho. É o treino e montagem, né? Você tem que ter a montagem de treino antes de rolar, né? Senão parece que ele não se esforçou bastante, né? Não, é verdade, tem totalmente isso aí. Mas essa mensagem ali, eu tipo, pô, ele tá tirando naquele coração porque ele foi traído com a mulher, sei lá, tive essa impressão aí. E depois ele dá aquela voadora lá no caibro, olha aí, na madeira lá que segura a casa dele. Pô, o cara destrói tudo. É Chuck Norris, né? Aliás, a gente tá uns 20 minutos sem fazer piada do Chuck Norris, não sei se ninguém notou, hein? Eu acho que a gente tem que corrigir isso em breve. Mas vamos lá. Cara, é óbvio que daí ele vai visitar a ex-mulher e a filha tá desaparecida. O Falcon imediatamente chega na casa da ex-mulher e fala, olha, eu sei onde sua filha tá, mas a única... tem a segunda cena do Chuck Norris arrebentando o guarda-costas do Falcon. Ele arrebenta por nada, assim. Tipo assim, essa segunda foi de graça, eu acho. Foi. Eu sei onde tá sua filha, pá! Arrebenta a porra do guarda-costas. E ele fala que, assim, eu vou te ajudar a recuperar desde que você recupere as minhas armas que o queridão roubou de mim, o Rawls, né? Sei lá, cara, é o Bill. É o Bill. Exato. No mesmo momento que ele chega na casa dele, recuperado já, porque ele recuperou na montagem de treinamento, né? O Caio chega para ajudar, mas é claro, como sempre, ele vai ser o machão, ele vai sozinho pro México, sem o sidekick mexicano. Pois é, zero estratégia, né? Zero estratégia. Aí ele chega na cidade mais estereotipada possível no México, onde ele é endeusado como o branco salvador que veio acabar com o tráfico de drogas. Pois é, mais estereótipo impossível também, viu? Cara, mulheres colocando rosa no capô do carro dele, desejando boa sorte. Elas nunca viram o cara, mano. Ele não fala nem espanhol. Verdade. Mas depois chega o Jackson lá pra ajudar ele, né?
Chega o Jackson e o Caio, né? E eles fazem uma trilha muito louca lá pra chegar na base do Wilkes. Mas o Jackson já traz um carro cheio de armas, né? Exato. Sendo que é uma maluquice, sendo que o querido Chuck Norris tem um arsenal na casa dele, né? Pra quê? Nem precisava, no final das contas. Nem precisava. Nem precisava. Só os punhos dele já eram o suficiente. Exato. Os punhos deles são armas registradas, cara. Com certeza. Cara, eles começam meio que invadindo na surdina, né? O Jackson mata 2 ali no modo stealth. E o McQuaid vê a viúva indo levar comida pra filha dele. Ele acha as duas imediatamente. Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí nessa hora eu pensei, agora o Chuck Norris vai questionar a viúva porcina que estava acontecendo ali. Não, ele falou, vou vir aqui te salvar, e vai salvar. Ele estava apaixonado também, viu? Que ele é ótimo em tudo, né, cara? Ele achou a filha rapidamente. Não, foi muito. Na primeira casa que ele entrou, ele já achou a menina. Né? E eles falam, ok, agora vamos sair aqui de leve, vamos sair na surdina. Começa o tiroteio imediatamente e o Caio sai matando geral com lança-míssil, velho. Pois é, verdade. Como se fosse, lançando míssil como se fosse, assim, quarta-feira. Sim. E o Chuck só de 12,44 pra todo lado. E é claro, né, que a porra da filha é atingida na perna, né? Tinha que ter uma dificuldade aí, né? Exato. O Jackson, ele joga granadas, porque aparentemente é um jeito bom de você fugir do lugar, é jogar granada e explodir o lugar inteiro que você tá tentando fugir. Mas tem um detalhe, não sei se é o próprio Jackson ou o Kyle, que teve uma parte que eu achei bem engraçado, que eu falei assim, olha aí, olha o plano deles, né? Que ele jogou uma granada, só que ele esqueceu de tirar o pino. Aí os caras olharam, fugiram, mas depois não explodiu e voltaram. Só que depois ele solta a segunda granada. E os caras, na segunda, eles não fugiram. E aí explodem em dobro, né? Aí, exato. Claro. Ai, cara, o Chuck vai de escavadeira dando um apavoro no blindado do Rowley. Sai tiroteio pra todo lado. O Rowley tá atirando nele com uma bala .50, mano, que deveria bater um tanque. Mas o Chuck tá de escavadeira e por isso ele caga pros tiros. Morre todo mundo. Escavadeira resolve. Exato. Morre todo mundo, absolutamente todo mundo, para sobrar o quê? A luta final do Chuck Norris com o Rowley. Super necessária pra, né? E aliás, os dois saem armados, o Chuck Norris com a arma dele e o outro com a Uzi. Vamos jogar a arma no chão, vamos resolver na porrada. No final das contas, um olha pro outro, nem falam nada, né? É interessante que até parece, é muito comum nesses filmes quem tá com arma menor ou algo assim, fala assim, você quer... igual no próprio... Olha o remake aí, ó. No Comando pra Matar, o Fred Mercury genérico, quando tá lutando lá com o Arnold tá com a faca e o Fred Mercury tá com a arma. Aí o Arnold fala, olha, você não quer me matar com um tiro, você quer me matar, você quer ver você quer me furar com a faca e tal. E aí acaba virando uma luta. A mesma coisa aqui. Os dois estavam com arma, mas de repente, não, vamos sair na mão. Então isso, se você pegar filmes de ação, isso vai acontecer em basicamente 95% dos filmes que a gente vai falar nesse podcast. Né? Então tá certo. Porque tem que ter a luta no final, cara. Tem a luta do bem e o mal, o mocinho contra bandido. Vai rolar, cara. É isso aí. Tá certíssimo. Cara, eu imagino como difícil foi essa luta aí. Opa, fala aí. Não, fala aí. Não, essa luta deve ter sido muito difícil coreografar, né? Que é a luta final, né? Na verdade, assim, rolou umas tretas, porque os dois não bateram muito santo, e o nosso querido David Carradine, ele insistiu em gravar cenas de luta com o Chuck Norris, né? Porque ele queria lutar com o Chuck Norris, né? Porque afinal o Chuck Norris é o Chuck Norris. Só que o Chuck Norris, ele falava que era melhor não, porque o Carradine não sabia lutar. E o Carradine começou a golpear, né, meio forte. E no meio da luta, reza a lenda que o Chuck Norris não segurou a mão não, ele arrebentou o Carradine.
Ah, mas foi justo então, né? Mas eu penso assim, que pra carreira dele, digo, como ator, ter tido uma luta, talvez, é como aquele rolê do Jack Chan, sabe? Ah, não usa dublê. Né? Então você vai ali, dá um plus pro ator, né? No caso dele pode ser isso, ele falou, eu quero lutar com o Chuck Norris, o cara é o Chuck Norris, né? Só Bom, que o Chuck- independente disso, ele lutou com o Bruce Lee, né? Então se eu lutou com o Bruce Lee, vai lutar comigo também, algo do tipo. Inclusive ele fala que o Chuck fala que se esse filme o Bruce Lee tivesse vivo na época, ele chamaria o Bruce Lee para fazer o vilão desse filme, para ter uma segunda luta. E dessa vez, obviamente, ele sendo mocinho, ele ia ganhar, né? Mas o Bruce Lee já tinha falecido nessa época e seria conhecido como a revanche do século. Se ele ia ser promovido o filme assim, se ele tivesse vivo ainda, né? Ele Nossa, tinha teria morrido sido muito alguns anos legal, hein? antes. Teria sido muito legal. E ao invés disso, ele teve que lutar com o Carradine, né? Enfim, coitado. Mas tudo bem. E tem a luta final, né? A Lola, obviamente, ela fala que ela foi obrigada a ficar com o Rowley. Acho que a gente não precisa entrar no detalhe da luta, né? Mas Não, é uma luta bem coreografada até, se você for levar em consideração essa questão que o Carradine, o Bill não sabia lutar e o Chuck sabia, né? Mas eu achei legal o começo ali, né? Eu acho que o Carradine, ele tinha uma troca de olhares, né? Ele fez um movimentinho de Kung Fu. o western total esse começo aí, né? Total. Inclusive é uma cópia da trilha do Ennio Morricone para Era Uma Vez no Oeste, né? Isso aqui feita por um outro cara genérico que era mais barato de pagar do que o Ennio Morricone, que é bem caro. Justo. E tem a luta, né? Tem aquele climinha de western. Cara, que o Rowley, ele joga sujo, porque ele é sempre o vilão do filme. E ele ainda bate na filha do Chuck, cara. Bate na filha do Chuck. Pois é, ali. Ah, mas não, calma aí. Então vale a pena citar a luta sim. Porque o Carradine, ele tava dando um pau ali no Chuck Norris, que também tava ferido, né? E aí, quando ele dá um soco na filha do Chuck Norris, aí o bicho vira uma fera, hein? Aí ele vira o grande dragão branco, né, mano? Aí arrebenta o cara na porrada. Nossa, o cara. Aí ele mexeu, né? Não deveria ter feito isso, hein? E aí, quando você achou que tinha morrido todo mundo, aparece o capanga de Uzi, vivo, e ele vai atirar no Chuck Norris, mas a Lola vai lá e se joga na frente das balas para salvar uma coisa. Pois é. Ela fez uma ação, né? Uma boa ação no final. Pra salvar a própria alma dela. E aí ela tem a Expodump, né? Que fala que ele matou o marido dela e por isso só ela estava obrigada do lado do cara. Ela fala que ama o Chuck e automaticamente morre. Pois é. O cara não é feliz, né? Ele vai ficar solitário, né? Porque é o lobo McQuaid, o lobo solitário. E aí o Chuck tá puto de verdade 2 vezes agora, né? Porque bateu na filha e porque matou a Lola. Exatamente. Depois nisso o Bill ainda tá vivo, né? Ele sai correndo, foge, uma coisa assim, não é? Não, ele vai se esconder num lugar muito bom, que é o lugar onde estava escondida toda a dinamite do compound inteiro ali. Ah, ele foi bem no paiol de armas mesmo, né? Mano, o Chuck joga uma granada, tem uma explosão ali, brother. Vou te falar que deve ter sentido o tremor na cidade vizinha, porque foi uma explosão bizarra de grande. Morre tudo que estava perto ali, explodiu e morreu. Como todo bom filme de ação, tem que ter uma explosão de respeito. Né? Exato. Aí, automaticamente, chega o helicóptero do Falcon ali. O Chuck dá porrada pela terceira vez no no capanga do cara, exato. E o FBI também já chega, dá autoria das ações pro McQuaid. O McQuaid, ele é homenageado no centro da cidade. O McQuaid se encontra com a ex-mulher e com a filha e fala, agora a gente vai relaxar um pouco, vamos fazer aquela viagem, né? Vamos. E aí, quando eles estão quase saindo, o Caio cola do lado. Ô, McQuaid, tá rolando uma treta ali, mano, no banco. Tá sendo assaltado. Cola aí, vamos resolver. Bem, inclusive ele falou com essas palavras aí, hein? Tamo junto, vem aí, vamos lá.
né? A ex-mulher dele olha, fala, não, você não ia, daí ele acaba indo. Ele imediatamente abandona a filha e a mulher e ao final do filme, cara. Palmas, pessoal, para Diário. Totalmente, como todo pau e azeite, foi ele trabalhar e deixar a filha sozinha. Apesar que a filha dele já era adulta ainda. Já era adulta e recentemente viúva, né, do noivo. É verdade. Eu jurava que o Caio ia ficar com a filha dele no final, viu? Tava com cara mesmo, mas acho que não tinha horário pra isso tudo, não, né? Não ia dar tempo de falar tanta coisa desse filme. Exato. Ai, cara, vamos lá, cara. A contagem de corpos desse filme foi 79, se você considerar aqui. É uma contagem alta, praticamente. Sim, acho que desses 79 aí, certamente metade foram só de tiro do saraivada do McQuaid. O McQuaid matou 32 do filme. O top 3 aí de mortes foi o McQuaid matando 32. O Caio, parceiro latino, matou 20. E o Rowley Wilkes, ou Bill, matou 11 pessoas no filme. É isso aí, muito vilão pra matar, né? O McQuaid teve trabalho nesse filme, viu? Exato, cara. O McQuaid mata demais nesse filme. Vamos pros prêmios? Vamos lá. Esse aqui é um filme de muito destaque. Qual prêmio você quer falar primeiro? Vamos falar do prêmio um pouco menos importante, que é o prêmio Xambim para melhor morte, né? Xambim. Olha, eu evito dar melhores mortes para o grande vilão, né? Mas esse filme aqui, eu acho que a melhor morte é a do Rowley Wilkes, porque ele já tinha tomado umas porradas do McQuaid e depois ele, na trairagem, deu um tiro lá que acertou a Lola, né? Que é a viúva porcina. No final ela não foi viúva. Bom, ela era viúva também, né? E depois morreu explodido de forma grandiosa, né? Ela era viúva, lembra que o Rowley matou o marido dela, né? É verdade, ela era viúva sim. Cara, eu gostei bastante da morte dele também, porque é a morte que obliterou ali o quarteirão inteiro, né? Foi uma explosão muito absurda. Mas pra mim, cara, a melhor morte do filme é uma morte compartilhada. É uma morte... É a morte do começo do filme, que ele dá aquela virada e mata 6 caras ao mesmo tempo. Pô, aquilo ali é cinema. E sem mirar, né? É verdade. Sem mirar. Pra mim, essas são as 6 melhores mortes do filme, que o cara matou 6 caras numa virada só. Aquilo foi genial. Saraivada só matou todo mundo. Matou geral. Exato, 6 mortes no mesmo. Olha e aí. Agora, o prêmio mais aguardado desse podcast, que é o prêmio Cigano Igor de atuação pro pior ator do filme, hein? Olha, é um filme com atuações magistrais, né? De Oscar, né? De Oscar. Eu acho que o MDB tá injusto, porque qualquer filme do Chuck Norris merece uma atenção maior. Eu gostei da atuação do David Carradine ali. Na luta final, se você não me tivesse... é a pior atuação do filme, né? Sim, calma aí. Se você não tivesse dito pra mim que ele... eu sei que é o pior. Se você não tivesse dito pra mim que ele não sabia lutar, eu teria sido enganado. Tá? Então ele não tá... Ele tá fora do páreo. Eu jamais faria isso com o Chuck Norris, né? Que ele é digno de Oscar. Agora, eu não sei. Eu tô entre duas pessoas, que é a Molly, que é a esposa do... Quer dizer, ex-esposa do McQuaid, né? Ou que eu tô tentando achar o nome do ator, mas não consigo achar o nome dele. Eu não sei. Eu tô olhando aqui na lista, mas não consigo identificar. Que é o primeiro vilão lá, que é o chefe dos bandidos lá que rouba os cavalos. Nossa, aquele cara é muito ruim, realmente. É o Jorge Cervera Jr., que é o jefe. Olha aí, então, obrigado. Agora que você falou. Esse cara é difícil, meu. Ele é muito ruim, né? Esse cara, ele é muito estereotipado, né? Eu não sei se ele podia estar ali, se ele foi feito pra ficar dessa forma, né? Nossa, não, ele falou, não, vamos... O cara, sei lá se ele tinha origem latina ou não, né? Parece pelo nome, mas ele falou, não, vamos pegar todos os estereótipos do mundo
e vamos jogar ali, cara. É muito ruim, realmente. Pô, eu tava pensando no Bob, né? No falecido aí, namorado da filha do Chuck Norris, mas pensando bem, esse cara é pior, né? Nossa, esse cara é muito ruim. Você tem razão, cara. Mas o Bob não fica atrás, não, viu? O Bob, ele era sem expressão, realmente. Mas esse cara, nossa, esse cara era terrível. Esse cara ganha fácil o prêmio Cigano Weaver desse episódio, hein, cara. Não tenha dúvidas. Parabéns pra ele, palmas. Parabéns. Bora receber a Junior. Palmas pra ele. Não sei o que ele fez depois, não importa. Ele ganhou o prêmio. Se não fez nada, ganhou aqui com a gente. Cara, eu sei que a gente sempre fala isso, mas eu não poderia deixar de falar. Como você acha que um ator austríaco forte, chamado Arnold Schwarzenegger, deixaria esse filme melhor? Eu não tenho dúvidas que nós já falamos de um filme muito parecido, porque o Comando para Matar tem o mesmo plot, né? Bom, plot não, tem uma premissa parecida, que se alguém sequestra a filha do Arnold e se alguém sequestra a filha do Chuck Norris, essa pessoa ela vai ser obliterada, ela vai morrer, né? Claro. E aconteceu isso também no filme Comando para Matar. Então, a determinação se fosse o Arnold McQuaid, seria a mesma, viu? Mas você pretende colocar ele como no papel do Lobo Solitário? Eu acho que sim, nesse filme não teria como, né? Porque se ele fosse eu não consigo imaginar o Arnold como traficante de armas ali, viu? E nem como lutador de artes marciais, talvez. Mas, cara, imagina o Arnold lutando com o Chuck Norris. Os golpes do Chuck Norris, por mais que sejam fortes, cara, comparar o tamanho do Arnold com o Chuck Norris é foda. Né? Então aí você tá propondo uma coisa diferente, você tá colocando aí um desafio, um X1. Isso aí seria interessante de se ver. A minha função é deixar o filme melhor com o Arnold, porque a gente sabe que todo filme com o Arnold Schwarzenegger fica melhor. Né? Então, como deixar esse filme melhor? Eu não tiraria o Chuck, de maneira alguma, porque eu acho que o Chuck é o Chuck Norris, não se tira o Chuck Norris do filme. Mas deixar Arnold contra Chuck, assim, I'm the European Champion. Eu acho então que ele deveria ser o Falcon. Daria mais destaque pra esse personagem. Não, cara, mas o Bill, ele fala que ele é o campeão europeu de karatê. Então tá certo. Então aí tudo bem, faria sentido, então. Já que você não precisa nem mudar o personagem, cara. I'm the European Champion. I'm from Austria. Olha, mas a gente brinca bastante de todas as possibilidades da força do Chuck Norris. Mas ali ele, como McQuaid, eu não sei se ele teria chances contra o Arnold, hein? Come on, McQuaid! Fight me! Do it! Do it now! Não, quando ele falasse isso, já era. O Arnold, ele enfrentou um alienígena, cara. O McQuaid, ele não ia ter chance. Teriam que mudar o filme pro Arnold ganhar. Mas se bem que é o Chuck Norris, não sei, cara, eu tô confuso. Não, Não, você criou um cenário de X1 que o mundo ia acabar. Exato, não tem como alguém perder essa luta. Eles iam estar lutando até hoje. Não, ia ser uma luta tipo Dragon Ball, o planeta ia ser destruído. Sim, o planeta destruído. Ia dar empate, pronto, a gente não resolve o problema assim. Ia chegar um ponto que eles iam falar: vamos para um outro planeta para destruir sem machucar ninguém, né? Sim. O Chuck ia sugerir isso, com certeza. Bom, já que a gente tá terminando o episódio de hoje, indica algum filme aí que você acha na mesma pegada, que você recomende para os nossos ouvintes, na pegada desse filme? Calma aí, eu havia separado uma lista de filmes aqui, com um filme. Deixa eu pegar o nome do filme que eu coloquei aqui. Você tinha separado uma lista de filmes com um filme, é isso? Né? Exatamente, eu coloquei aqui, cara. Uma lista de um filme e você perdeu ainda. Eu perdi, era um filme muito bom, viu? Calma aí. Que quando você... lembrei aqui, ó. Máquina Mortífera. Por que não? Né? Também é filme de brucutu, é filme de tiro. Exato. Isso, exatamente. E é uma dupla, né? Então,
que certamente virá aqui a ser um filme que nós vamos ter que comentar, com certeza. Esse a gente tem muita coisa pra falar. Então eu sugiro esse filme. Cara, eu vou aproveitar que a gente tá falando de Chuck e eu vou falar de outro filme do Chuck, né, cara? Outro filme do Chuck que é um pouco depois, são 2 anos só de diferença, mas eu vou falar de Invasão USA, cara, onde Chuck Norris salva os Estados Unidos e, por que não, o mundo, né? Quando um grupo de terroristas tentam dominar e invadir os Estados Unidos, ele tá lá, no meio, entre a loucura e a paz. Então, cara, filme da Canon Filmes, maravilhoso, e Chuck Norris com Uzis detonando todo mundo. É isso então, aí. Eu ia te criticar, porque já que você ia falar de um outro filme do Chuck Norris, eu pensei que você ia falar Braddock, né? Que, inclusive... carne de vaca demais, mas a gente ama. Pois é, mas depois que eu vi a capa desse filme aqui, com o Chuck Norris de peito de fora, aliás, aqui ele deu uma depilada no peito, hein? Com 2 Uzis, 2 metralhadoras, na verdade, na mão atirando, realmente acho que é um filme que vale a pena assistir, né? É Casa Branca de um lado, Torres Gêmeas do outro, Exército. Cara, esse filme é uma maluquice, velho. Esse filme é muito bom. Tá legal, boa dica então. Boa dica. E que filme nós vamos falar na semana que vem, Mr. Everton? Pode parecer clichê. É um filme que todo mundo conhece, mas é um filme que merece estar aqui com toda certeza, que é Rambo, Programado para Matar. É um dos filmes favoritos da minha infância. Estreando nesse podcast, que maravilhoso. Vamos falar de Rambo na semana que vem. Pedimos desculpas pela demora, porque demorou para sair esse episódio. Mas, cara, em breve falaremos de Rambo. E é isso aí. Obrigado, Mr. Everton. Obrigado, até a próxima. Abraço.